Olá, me chamo Laísa e hoje apresento meu trabalho da LICE intitulado Declínio na autoavaliação de saúde e fatores associados entre idosos não institucionalizados do sul do Brasil, 2014 a 2019, estudo longitudinal. Bom, introduzindo um pouquinho o assunto, a atual dinâmica demográfica é marcada pelo aumento exponencial do número de idosos na população, consequente da diminuição da taxa de fecundidade e mortalidade com o aumento da expectativa de vida. Mas isso estabelece um desafio, porque os idosos estão mais vulneráveis a desfechos negativos de saúde. Nesse sentido, é importante a gente conhecer as condições de saúde da população idosa a fim de direcionar de maneira mais assertiva as políticas públicas. Então, uma das ferramentas que a gente tem para isso, é a autoavaliação de saúde. Ela apresenta uma forte relação com o estado de saúde real do indivíduo, contemplando aspectos físicos, cognitivos e emocionais. E segundo a OMS, essa é uma das principais ferramentas para monitoramento da saúde populacional. Ela apresenta também uma praticidade logística e financeira, porque é obtida através de uma única pergunta com respostas em escala Likert. Em idosos, já foi visto a sua capacidade de auspiciar eventos de saúde, como mortalidade e incapacidade funcional. A autoavaliação de saúde ela tem uma propriedade dinâmica, ela apresenta uma sensibilidade a mudanças relacionadas a comportamentos de saúde, apoio social, saúde física e psicológica. Em idosos foi visto um declínio, bem acentuado em alguns estudos na literatura, como do estudo de Lee, em idosos taiwaneses, que foi evidenciado um declínio de 49,9% na autopercepção de saúde, 31,5% em idosos europeus, 22,9% em idosos israelenses e 21,1% em idosos brasileiros. E os fatores associados mais frequentemente, os fatores de risco mais associados a esse declínio, esses estudos, foi a idade mais avançada, menor escolaridade, doenças crônicas, baixo nível de atividade física, sintomas depressivos e limitações funcionais. Bom, então, a autoavaliação de saúde, ela contempla aspectos relevantes de saúde do idoso e é um potencial preditor de eventos futuros, então é um importante item a ser investigado, e sobretudo a sua análise longitudinal, porque daí contempla a sua propriedade dinâmica e a sua sensibilidade à mudança, sobretudo em idosos de países de baixa e média renda, onde as condições de saúde e acesso a serviços de saúde refletem situações de maior vulnerabilidade, e até o momento apenas 2 estudos analisaram a mudança nessa autopercepção de saúde entre idosos brasileiros, abrangendo inclusive amostras pequenas. Então, o objetivo deste projeto é verificar se o declínio da autoavaliação de saúde entre idosos não institucionalizados residentes do sul do Brasil está associado a fatores comportamentais, condições de saúde e características sociodemográficas. E como hipótese, nós temos que o declínio da autoavaliação de saúde entre idosos não institucionalizados residentes do sul do Brasil está associado a fatores comportamentais, condições de saúde e características sociodemográficas. Bom, como variáveis independentes, nós temos aquelas obtidas na linha de base, que foram sexo, idade, situação conjugal, cor da pele, nível econômico, escolaridade, tabagismo, atividade física no lazer, uso abusivo de álcool, estado nutricional, multimorbidade, hospitalização nos últimos 12 meses, capacidade funcional, polifarmácia, depressão e autoavaliação de saúde na linha de base. Como variável dependente, nós temos a autoavaliação de saúde. E as variáveis interferentes são as mesmas variáveis independentes, porque se trata de uma análise de fatores associados, Então, as variáveis elas têm um ajuste automático entre si a partir do modelo hierárquico de análise. Dando seguimento, então, ao projeto, agora com a parte dos métodos. Será um estudo de corte com dados provenientes da primeira e da terceira fase do estudo Como Vai, realizado com idosos residentes da zona urbana aqui do município de Pelotas. O cálculo de amostragem ele gerou 1.649 idosos, e a amostragem ela foi realizada em 2 estágios, em 2014 com 1.451 idosos e em 2019 e 20 com 537 idosos. Como a gente pode ver, houve perdas, e isso se deu pela pandemia do Covid-19, que impossibilitou dos entrevistadores chegarem nas residências dos idosos. Então, aqueles 1.451 idosos acompanhados em 2014, nem todos conseguiram ser acompanhados em 2019 e 20. E isso se torna até uma limitação do estudo,
porque a gente não vai conseguir chegar ali no cálculo da amostragem. E essas visitas, elas ocorriam de forma presencial, com a aplicação de um questionário, testes físicos e aferição de medidas antropométricas. Só para ressaltar, isso já foi coletado, já foi realizado nessa pesquisa. A gente vai partir dos dados que foi gerado essa pesquisa. Como critérios de inclusão: indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos, residir na zona urbana de Pelotas e ter participado das entrevistas nos dois momentos, em 2014 e em 2019 e 20. Como critérios de exclusão: incapacidade mental para responder o questionário ou impossibilidade de ter um auxílio de alguma pessoa para ajudar a responder. E idosos que tivessem instituições de longa permanência, presídios ou hospitais. A autoavaliação de saúde foi aferida nas duas fases do estudo através da pergunta: como o senhor ou a senhora considera a sua saúde? Com 5 opções de resposta: muito boa, boa, regular, ruim e muito ruim, categorizada em positiva, muito boa, e regular e negativa, ruim e muito ruim. Será considerado apenas as informações dos indivíduos avaliados nos dois momentos, e a avaliação da autoavaliação dos idosos será classificada em declínio, estabilidade e melhora. E o declínio na autoavaliação de saúde vai ser considerado quando o idoso, em 2019 e 20, classificou a própria saúde em categoria inferior àquela que ele relatou em 2014. Aqui a gente tem um quadro com os instrumentos e definições das variáveis. Então, na primeira coluna a gente tem a variável, no segundo o instrumento e na terceira a definição. Por exemplo, a primeira linha, o sexo, instrumento a observação, definição vai ser masculino ou feminino. A análise estatística, então, ela vai ser conduzida no programa estatístico Stata, né, análise de dados. Vai ser feita uma análise descritiva das características socioeconômicas, demográficas, comportamentais e de saúde. Como houve aquela perda que eu citei anteriormente, vai ser feito o teste do Q-quadrado de Pearson para avaliar a diferença estatística entre idosos entrevistados ou não em 2019 e 20, conforme as características investigadas em 2014. Será feita, então, frequências de resposta para cada uma das alternativas de resposta da autopercepção de saúde em 2014 e em 2019 e 20, bem como as frequências de declínio, estabilidade e melhora na autopercepção de saúde. Regressão de Poisson com variância robusta para avaliar os fatores associados ao declínio da autopercepção de saúde. Como a gente pode ver, então, é um estudo observacional de delineamento longitudinal, né? São dados provenientes de uma corte que teve um acompanhamento e trata-se de um desenho não experimental, porque a gente não vai estar intervindo nas amostras. Como resultados esperados, né? O que nosso projeto, nosso trabalho, ele pode contribuir para esse público e para essa área, né? Então, a avaliação da autopercepção de saúde, ela permite captar uma visão abrangente sobre a saúde do idoso e, com isso, investigar os seus fatores associados, poderá identificar aspectos importantes e que influenciam sobre a saúde desse grupo populacional. Então, a gente sabendo das necessidades, né, do que eles precisam, a gente, com esse trabalho, a gente pode permitir nortear e aprimorar políticas públicas voltadas a esse segmento etário, promovendo uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, aumentando a expectativa de vida dessa população. Aqui tem as referências que a gente utilizou para a construção do projeto. E nosso muito obrigada!